Agora nós vamos ver os critérios de classificação das cadeias carbônicas fechadas. Há um sinônimo. A cadeia fechada pode ser classificada como cíclica, beleza? Bom, veja só, a característica é, elas não apresentam extremidades livres, são ciclos fechados, correto? As cadeias fechadas podem ser alicíclicas ou aromáticas. Então, cuidado aqui com esse termo, alicíclica. Essa palavra aqui parece com outra que nós já vimos anteriormente, o alifática, certo? Alifática é sinônimo de cadeia aberta, enquanto aqui, alicíclica é um tipo de cadeia fechada. Veja só, quando a cadeia é fechada, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser alicíclica ou ainda aromática. Então, alicíclica é um tipo de cadeia fechada, correto? Bom, vamos falar primeiro das cadeias aromáticas e aí a gente volta às cadeias alicíclicas. Vamos lá. Cadeias aromáticas são aquelas que apresentam pelo menos um anel aromático ou também chamado de anel benzênico. É possível que você já tenha visto essa imagem aqui, ó, em questões por aí, correto? É uma molécula muito comum. Muitas substâncias possuem anéis aromáticos. Veja o que é um anel aromático, quais são as suas características. Observe. O anel aromático é um anel, é uma cadeia fechada, ok? Que possui 6 átomos de carbono. Então, para ser um anel aromático, ele deve ter 6 átomos de carbono, como você percebe aqui. Além desses 6 átomos de carbono, ele tem 3 ligações duplas que são alternadas. Um termo comum que aparece aqui é duplas conjugadas. O que isso significa? Aqui eu tenho uma dupla em sequência, uma ligação simples. Novamente, dupla, simples. Dupla, simples. Então, é isso aqui que significa as duplas serem conjugadas, elas são alternadas, ok? E, olha só o último termo aqui, isso é muito importante, essas ligações duplas estão em ressonância. O que significa a ressonância das ligações duplas? A ressonância significa que essas ligações duplas estão constantemente mudando de posição. Como assim? Nós desenhamos aqui, ó, as duplas nessas posições, aqui, aqui e aqui. Porém, sabe-se que nos anéis aromáticos, os elétrons dessas ligações duplas, eles têm a seguinte possibilidade, a seguinte capacidade, é da natureza deles. Esses elétrons podem mudar de posição. Então, essa dupla que estava aqui, ela pode passar para essa posição. Enquanto essa dupla que está aqui, no instante seguinte, passa para essa posição. E essa dupla que está aqui, no instante seguinte, passa para essa posição. Quando esses elétrons se movimentarem, passando então para as posições onde até então tínhamos ligações simples, a estrutura da molécula passa a ser assim, correto? Então, ao representar um anel aromático, você pode colocar as duplas aqui, nessas 3 posições, ou você pode colocá-las aqui nas outras 3 posições. Isso não faz diferença, porque a realidade é que na molécula, esses elétrons estarão se movimentando constantemente e numa velocidade muito grande, beleza? Então, as duas formas são verdadeiras, são 2 possíveis formas de se representar a molécula. Como os elétrons podem estar aqui ou aqui, e eles de fato estão nas 2 posições, eles ficam se alternando entre as 2 posições, nós podemos representar essa molécula de uma outra maneira. Nós desenhamos o ciclo de 6 carbonos e colocamos uma bolinha, um ciclo aqui dentro, certo? O que essa bolinha então significa? Que nós temos 3 ligações duplas que ficam se movimentando de maneira cíclica, né? Elas saem dessa posição para essa e dessa para essa. Então, são as 3 possibilidades que nós temos para representar um anel aromático. A gente não vai trabalhar bastante, nós vamos desenhar bastante anéis aromáticos e aí vários casos dessa forma. Bom, então essas são as cadeias aromáticas, possuem um anel aromático. Agora nós vamos ao outro tipo de cadeia fechada, que são as cadeias alicíclicas. E aí, se você entende o conceito de cadeia aromática, o conceito de cadeia alicíclica fica bem simples. A cadeia alicíclica é aquela que é fechada, mas não é aromática. Então, veja só, essas moléculas todas que eu representei aqui são fechadas, mas não têm as características do anel aromático. Essa daqui é a molécula que mais se parece, mais se aproxima de um anel aromático, por ser fechada e ter 6 carbonos, mas ela não tem o quê? As 3 ligações duplas em ressonância e, portanto, não é aromática, ela é simplesmente fechada, logo ela é classificada como alicíclica, correto? Então, cadeias carbônicas fechadas podem ser alicíclicas ou ainda aromáticas, e nós vamos falar dos critérios de classificação das alicíclicas e, por fim, dos critérios de classificação das aromáticas.
Beleza, então, aos critérios de classificação das cadeias carbônicas alicíclicas, que são as fechadas não aromáticas. Esses critérios aqui nós já vimos lá anteriormente nas cadeias abertas. Nós podemos classificar essas moléculas quanto à sua natureza ou quanto às suas ligações. Quanto à natureza, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mas como aqui nós temos cadeias que são fechadas, o termo utilizado é homocíclica ou heterocíclica. A cadeia que é heterogênea, neste caso heterocíclica, é aquela que possui heteroátomos. O heteroátomo é, de novo, lembrando, o átomo diferente de carbono que está ligado entre carbonos. Então, nessa cadeia aqui, eu tenho um nitrogênio que se liga entre carbonos, ele é um heteroátomo e ele torna a minha cadeia heterocíclica. Neste outro exemplo, o heteroátomo é o oxigênio que está aqui dentro do ciclo ligado entre carbonos. Ou seja, as cadeias homocíclicas serão aquelas que não possuem heteroátomos. Observe, eu tenho aqui um oxigênio, mas ele não constitui um heteroátomo, pois não está ligado entre carbonos. Então, aqui o primeiro critério, homogênea ou heterogênea, que no contexto das cadeias fechadas, nós dizemos homocíclica e heterocíclica. Quanto às ligações, o critério é o mesmo que nós já vimos anteriormente nas cadeias carbônicas abertas. A cadeia pode ser saturada ou insaturada. Como é a cadeia saturada? É aquela que tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Veja só, apenas ligações simples. Nessa daqui, apenas ligações simples, e aí, olha só, temos uma ligação dupla, porém, essa ligação dupla não é entre carbonos. Essa ligação dupla não torna a cadeia insaturada, correto? Para que a cadeia seja classificada como insaturada, é necessário que ela possua ligações duplas e ou triplas entre os carbonos. Então, tá aqui, ó, temos uma dupla, aqui temos duas duplas, e são cadeias, então, insaturadas. Não é comum, mas existem moléculas fechadas com ligações triplas, tá bom? As moléculas fechadas insaturadas mais comuns são aquelas com ligações duplas. E esses que estão aqui nessa imagem são os critérios que nós utilizamos para classificar as cadeias carbônicas alicíclicas, correto? Por fim, o nosso último slide nos mostra os critérios de classificação das cadeias carbônicas aromáticas, que são aquelas que possuem ao menos um anel aromático. Então, veja só, nós podemos dividir as cadeias aromáticas em dois grupos, aquelas que são mononucleares, também chamadas de monocíclicas, e aquelas que são polinucleares ou chamadas também de policíclicas. Qual é a diferença? A cadeia mononuclear é aquela que só tem um anel aromático, enquanto a cadeia polinuclear possui dois ou mais anéis. Então, veja só, aqui apenas um anel aromático sozinho, mais nada, é uma cadeia aromática mononuclear. Essa aqui tem um anel aromático e tem outras estruturas, mais carbonos, outros átomos diferentes de carbono, certo? Mas por possuir apenas um anel aromático mononuclear, essa aqui é a mesma coisa, um anel aromático e mais estruturas, classificada como mononuclear. As polinucleares terão dois ou mais anéis. Como é que esses dois ou mais anéis podem estar dispostos? Bom, a cadeia poderá ser classificada como isolada ou condensada. O que isso significa? Se os dois anéis ou mais não estiverem em contato direto um com o outro, não estiverem colados juntos, a cadeia será classificada como isolada. Se os anéis estiverem juntos, colados, se eles compartilharem carbonos, essa cadeia será classificada como polinuclear condensada, e assim a gente termina os critérios de classificação das cadeias carbônicas.